Deus, pátria e família são os pilares sobre os quais, especialmente as ditaduras de extrema-direita do século XX, basearam seu poder. 3 palavras, um trinômio: pátria, o valor da pátria, o patriotismo e assim por diante. A família vista como um baluarte contra os desvios de valores vindos de outros modelos sociais. E Deus, no sentido de religião, principalmente entendido como religião cristã. Mas sempre foi realmente assim? Será que o Deus ao qual as ditaduras nazifascistas do século XX se referiam era realmente o Deus cristão ou até mesmo a doutrina católica? Talvez não tenha sido bem assim. E então hoje vamos investigar justamente essa relação particular entre as ditaduras nazifascistas e a religião islâmica. Uma relação muito complexa de interesses convergentes, de períodos de aproximação e também de períodos de confronto entre um poder secular, o político, e um poder religioso. Ambos viram oportunidades em várias direções para se aproximar. Alianças de conveniência, que depois levaram a resultados chocantes ou, em outros casos, a resultados grotescos. Nossa história tem uma data precisa de onde tudo começa: 17 de março de 1937. Estamos na Líbia. A Líbia, já há vários anos, faz parte do Império Colonial Italiano, tendo sido teoricamente conquistada após o fim da Guerra Ítalo-Turca, a Guerra de 1911 a 1912, a guerra em que a Itália experimentou, pela primeira vez, o uso do avião em cenários de guerra. A guerra que viu a Itália aproveitar-se de um império moribundo, o Império Otomano, para tentar expandir seu próprio império colonial. Na verdade, a guerra só terminou bem depois, com a conquista completa no início dos anos 30, após a derrota da guerrilha islamista de Omar al-Mukhtar, o Leão do Deserto. Só a partir desse momento, e ainda assim ao custo de grandes perdas, especialmente entre civis dizimados por represálias, doenças, fome e pelo uso de campos de concentração na costa. Só a partir desse momento, a Itália pôde realmente colocar as mãos na Líbia, sem, no entanto, se apoderar do verdadeiro tesouro escondido, o petróleo. E isso chega a ser engraçado. Mas por quê? Estou falando de 17 de março de 1937, porque nesse dia o ditador italiano Benito Mussolini vai à Líbia para inaugurar a Estrada Balbia, a grande estrada costeira construída pelo governador Ítalo Balbo, e por isso dedicada a ele. Por isso, a Balbia, que atravessava todo o litoral da Líbia, de Trípoli até a fronteira com o Egito, uma grande obra, como se diria hoje. E durante a visita para a inauguração da Balbia, um chefe berbere, agindo segundo ele, em nome e por conta de outras tribos do deserto. Ele havia oferecido a Mussolini a chamada Espada do Islã, a cimitarra, a clássica arma branca do Magrebe. Uma espada, entre aspas, sagrada. O chefe berbere, ao entregá-la a Mussolini, que satisfeito e orgulhoso, a desembainhou e abrandiu em público, esse chefe berbere chamou Mussolini de amigo do Islã, protetor do Islã. Daquele gesto simbólico, daquela famosa espada do Islã, o regime fascista havia tirado força disso para tentar firmar uma aliança, basicamente, com o islamismo sunita, presente principalmente na Líbia, mas também em outras partes do seu império. Pensemos na Eritreia ou na Somália. Não tinha sido a única ideia amadurecida por um regime de extrema-direita naquela época na Europa. Pensem, por exemplo, no que aconteceria pouco tempo depois na Alemanha, onde, já a partir das revoltas de meados dos anos 30 no mandato britânico sobre a Palestina, Hitler, o Führer, havia começado a firmar as primeiras alianças. Com personagens, entre eles, o grande mufti de Jerusalém, Haji Amin al-Husseini, de quem já falamos. Tem um vídeo sobre ele no canal. Essa relação, a suposta aliança natural entre os totalitarismos e o mundo muçulmano, na verdade era extremamente contingente, pragmática e profundamente política. Quando se ouvia falar de Deus, pátria e família, especialmente na Itália e na Alemanha, a questão já era mais sutil. Alguém poderia perguntar: desculpe,
Mas de qual Deus estamos falando? Porque ainda sob o fascismo, em 1929, foram assinados os Pactos de Latrão. Os pactos que deveriam pôr fim à antiga questão romana. A disputa que durava há mais de meio século com o Vaticano, por questões puramente políticas e práticas, o Estado da Igreja, que havia sido reduzido ao chamado Vaticano, então muito menor em comparação com seus domínios iniciais, como Estado Pontifício, a necessidade de indenizar o pontífice pelas perdas sofridas, etc. Essa variável geopolítica, na verdade, do diálogo entre o fascismo e depois também o nazismo com o mundo islâmico, era simplesmente uma tentativa de desestabilizar aqueles que eram os inimigos naturais dos totalitarismos, ou seja, as democracias ocidentais. Então vamos ampliar nosso quadro. Quando, em 1830, os franceses foram os primeiros a pisar no Maghreb e conquistar a Argélia, eles se depararam com uma sociedade muito diferente da sociedade francesa da época. Uma sociedade tribal regida principalmente por delicadas relações entre as várias tribos, entre os vários clãs, e, obviamente, unida pela fé no islamismo sunita. Algo que colocou os franceses à prova durante a conquista seguinte. A Tunísia, o Marrocos, com um acordo com o sultão local, e depois, mais ao sul, abaixo do Saara, a faixa subsaariana. E os próprios ingleses, que também intervieram descendo do Egito ao longo do Nilo. Pensem no vídeo que fizemos há algum tempo, dedicado ao Mahdi e à Guerra Santa do final do século XIX. Pois é, eles também tiveram que lidar com uma concepção não só política e social, mas também religiosa do mundo dentro da África, de uma maneira diferente. Franceses e franceses. Abordando o problema, os franceses, historicamente, sempre se sentiram mais próximos dos cristãos levantinos, das populações, por exemplo, do Líbano, dos maronitas, dos gregos ortodoxos, dos quais foram os tradicionais protetores em relação à Sublime Porta, ou seja, ao Império Otomano. Os ingleses preferiram o diálogo com praticamente todas as confissões religiosas e, de tempos em tempos, apoiaram os focos nacionais, começando pelo árabe, apostando também na necessidade de redescobrir um sentimento diferente. Confiando não mais nos turcos, que historicamente são usurpadores, mas sim nas antigas tribos que guardavam os lugares sagrados do Islã. Quando esses totalitarismos emergem, entre 1920 e 1935, bem, pouco a pouco, todos têm que lidar de fato com o Islã, também e principalmente em função anti-francesa e anti-inglesa. A Itália, tropas coloniais, na Líbia, assim como na Eritreia e na Somália, surge realmente o problema da convivência entre os soldados chamados nacionais, ou seja, italianos, e os oficiais nacionais. Com as tropas indígenas, são criados os chamados Bulkbashi, ou seja, os suboficiais coloniais, que são eritreus, somalis, líbios. Como se garante a fidelidade à Itália e ao regime fascista desses soldados que vêm das colônias? Se os ingleses e os nacionais, apontado quem? Sobre a possibilidade de manter a própria identidade cultural, religiosa, social, com incentivos, pense na Nigéria, ou sobre a possibilidade de obter a cidadania plena, é o caso dos franceses. A Itália também aposta na alavanca do Islã, concede liberdade de culto, obviamente na Líbia e nas outras colônias. Dá a possibilidade teórica de fazer carreira dentro do exército, mas é muito teórica, não vai além disso. O respeito, porém, é garantido. Isso é testemunhado por outro protagonista de outro vídeo nosso que já conhecemos, o Major. E depois, o Tenente-Coronel Castanha, o comandante do reduto de Serabub durante a Segunda Guerra Mundial. Castanha revela em seus diários algo esclarecedor. A fidelidade do soldado líbio à bandeira italiana é boa. O líbio entende que não é assim. Uma madrasta, como havia sido apresentada pelos turcos, que também haviam instigado a rebelião líbia, apelando para a fé islâmica sunita comum. Castanha revela que os líbios receberam bem a Itália, porque entenderam que com a Itália é possível dialogar, que a Itália não veio para impor novos usos, novos costumes, nova religião, e que a Itália também oferece algo em troca. Existe o clássico, porém, e Castanha escreve isso em seus diários. O líbio tem seus costumes,
Os costumes não podem mais ser respeitados. O líbio pode até decidir que tudo bem com a Itália. Mas há outras questões. Castanha dá um exemplo muito simples, muito básico. No Maghreb é comum beber chá, principalmente por um motivo. A água dos poços, na maioria das vezes, só é considerada potável depois de ser fervida, justamente para evitar problemas como o botulismo. Então, se bebe chá, mas e se não houver açúcar? Se a Itália não fornecer? Colocado para lutar pela Itália, vestir o uniforme, jurar a bandeira, ao rei e ao duce? Talvez não. E então aqui surge outro fato: a conveniência. A conveniência que é mantida desde 1932 até a queda da Líbia em toda a colônia. A partir dos anos 30, após a captura e execução de Omar al-Mukhtar, o regime desenvolve uma política de aparente respeito pelo Islã. Jarabub era conhecido como um oásis fortificado e reforço, mas começou como centro de culto. O regime fascista, por exemplo, financia a restauração da mesquita de Jarabuba e de muitas outras mesquitas. Não só naqueles postos avançados, onde não há possibilidade de ter um magistrado civil, o regime fascista reconhece a validade dos tribunais islâmicos para as questões relativas ao direito de família. Pode parecer pouco, mas para os líbios é importante. Além de tudo isso, aos chefes berberes e aos notáveis, principalmente da seita senucita, que manifestam fidelidade aberta ao regime. O fascismo concede linhas de crédito, apoio econômico, dinheiro, dizendo de forma simples: essa política adotada pelos fascistas não implicava em pluralismo religioso, mas visava apenas uma questão: neutralizar o Islã como uma potencial força autônoma de oposição ao próprio regime. Melhor integrar essa força, melhor dar a ela a ilusão de que faz parte, de qualquer forma, de um caminho comum. E nisso se encaixa aquela encenação de 17 de março de 1937, a encenação da Espada do Islã, que é alardeada, promovida através dos cinejornais, através das fotos nos jornais. A propaganda que entra em cena naquele momento apresenta Benito Mussolini como defensor das tradições religiosas muçulmanas, opositor de uma suposta opressão anglo-francesa, como se o Egito não fosse apenas um condomínio entre egípcios e ingleses, em perfeita igualdade, e não um regime opressivo. O líder Mussolini, capaz de dialogar com o mundo islâmico, mas com quem ele dialogava? Além dos chefes berberes e de alguns notáveis, Mussolini não mantinha relações nem com a família Saúde, que havia expulsado os hashemitas, antigos guardiões dos lugares sagrados como Meca e Medina, e muito menos com o grande mufti de Jerusalém, que preferia se dirigir a Adolf Hitler. Essa narrativa, bastante improvisada e feita justamente para apresentar Mussolini como um protetor das religiões, primeiro da religião católica e depois do islamismo sunita, tinha uma dupla função. Por um lado, reforçar o controle colonial e, por outro, projetar a Itália como uma potência líder no Mediterrâneo. Um Mediterrâneo que, por força das circunstâncias, em várias margens, coincidia com o mundo árabe. Enquanto em Roma se levava adiante esse tipo de política, em Berlim, como já vimos parcialmente, havia contradições evidentes na ideologia racial, e não só promovida pelo nazismo em relação ao irredentismo árabe e ao extremismo religioso de personalidades como Haji Amin al-Husseini. Em Berlim, o islamismo era visto justamente como uma arma contra o Império Britânico. Uma arma a ser explorada para tentar incitar o descontentamento nas colônias administradas pelos ingleses. A ideia era usar o islamismo também como instrumento de desestabilização posteriormente, na frente soviética. Não se pode esquecer que no Cáucaso, mas ainda mais a leste, além dos Urais, grandes comunidades islâmicas, principalmente sunitas, mas também algumas xiitas, poderiam teoricamente ser sensíveis ao tema. Vimos como a relação entre Hitler e Haji Amin al-Husseini levou à criação de uma divisão da Waffen-SS, a Anschar, nome alemão da. Mas além disso, vimos muito pouco do que poderia ter sido, mas que no final não aconteceu. Na verdade, o fascismo italiano, que operava em um contexto colonial direto, ao contrário da Alemanha, que havia perdido, após a Grande Guerra, suas colônias na África, e não só,
buscava uma legitimação simbólica mais explícita, chegando justamente à pantomima da espada do Islã. Ao contrário, o nazismo tinha um caráter de fato, quase fragmentário. Tentava fazer amizade com os poucos líderes, com os poucos sujeitos que podiam ter alguma influência, mas nada além disso. Mas essa aliança, a aliança entre o nazifascismo de um lado e o extremismo islâmico do outro, é uma aliança extremamente difícil, às vezes até impossível. Lembremos de fato que dentro do mundo muçulmano, dos anos 20 até o final dos anos 40 e início dos anos 50, a fragmentação de grupos políticos e também, por consequência, religiosos, era enorme, deixando de lado aquele caso muito particular, que é o Líbano, do qual já falamos várias e várias vezes em vários vídeos que você encontra no canal. Isso acontecia um pouco em todas as comunidades árabes. A divisão era evidente entre diferentes linhas de pensamento. Islâmicos que apoiavam os franceses ou os ingleses, islâmicos que preferiam um caminho moderado para a independência, islâmicos que queriam pegar em armas contra os ingleses e franceses, mas não em nome dos italianos ou alemães, ou ainda islâmicos que apoiavam abertamente o eixo, esperando que pudesse se tornar uma espécie de instrumento libertador, para depois alcançar uma independência plena. No final, porém, essa relação entre as ditaduras e o Islã, uma parte do Islã, foi um encontro de pura conveniência. Não se pode falar em comunhão de valores. Fascismo e nazismo usaram a religião sempre para fins políticos. Mussolini usou os pactos de Latrão para resolver a questão com os católicos e começar a trazê-los para o seu lado, em vez de tê-los como críticos dentro de casa. E quando chegou o momento do Islã, fez o mesmo, participando de algumas encenações, apenas para ajudar o próprio regime a ter um controle maior do território, das mentes e dos corações. Hitler fez algo diferente, incentivou de certa forma a rebelião e a possibilidade de se tornarem soldados do Império Nazista Alemão, simplesmente com uma função anti-inglesa. Isso era o que lhe interessava, não a liberdade de culto. O Islã, que nunca foi um parceiro estritamente ideológico, foi antes objeto de manipulação, de controle ou de tentativa de controle, exatamente como aconteceu com todas as outras tradições religiosas quando entravam em contato com regimes totalitários. Isso ainda funciona hoje? Olhem o que está acontecendo. Para certas igrejas, para confissões que se curvam aos desejos de determinados autocratas, é exatamente a mesma coisa. Mas compreender essa história, a história da espada do Islã, a história de 17 de março de 1937, a história do suposto amor do fascismo pelo Islã e, antes ainda, da religião católica, ajuda a evitar leituras anacrônicas. Reconhece, em geral, que o totalitarismo como doutrina tende a sistematicamente, a esvaziar uma religião de seu conteúdo espiritual. O totalitarismo, por outro lado, não é religião, mas doutrina. E como doutrina, busca apenas meios de transformação do poder, para poder perpetuar esse poder, estendê-lo, garanti-lo, torná-lo cada vez mais forte. Não olha para ninguém. Não distingue entre uma crença íntima, pessoal, religiosa, espiritual, até mesmo esotérica, se quiserem. E as reuniões de massa, as declarações públicas, os juramentos de fidelidade, tudo serve, tudo é útil. E foi isso que se viu também na Itália, entre 1929 e a Segunda Guerra Mundial, se quiserem outra prova. Por tanto tempo, depois da queda do fascismo, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois do fechamento do período colonial e a libertação das colônias. Na Somália, assim como na Eritreia, muitos ex-súditos do Império Fascista permaneciam intimamente e, de certa forma, inconscientemente, ligados ao passado fascista. Um pouco porque cresceram com aquela influência e um pouco porque haviam sofrido o fascínio perverso de uma tutela sobre sua fé, sua essência, sua sociedade, pensando que Mussolini pudesse ser, não digo o Messias, mas, pelo menos, um protetor benevolente. Só muitos anos depois, essas comunidades abriram os olhos e perceberam que haviam sido enganadas. O outro lado do destino, de todos os pactos com o diabo, no começo, parece que se fez um bom negócio. Depois de um tempo, alguns entendem e percebem que foram enganados. Outros sentem saudade, pensando que, no fim das contas, era bom viver sob o diabo. Só a longo prazo, analisando os prós e contras,
e os prós são muito poucos e os contras estão sempre aumentando, só então se entende que cometeu um erro terrível. Ao confiar em um abraço mortal, um abraço entre uma crença religiosa, é uma doutrina política que não tem nenhum interesse em preservar a intimidade do indivíduo. Ela o quer uniformizado, em fileiras, regimentado, reunido em assembleias imensas, ou então dentro de divisões prontas para lutar por uma tríplice crença: Deus, pátria e família. E se o Deus é o Deus dos cristãos ou o Alá do Islã, bem, pouco importa. O importante é ter à disposição súditos prontos para morrer pelo único Deus que importa, o ditador da vez.